Bom dia, oitavo ano, tudo bem, pessoal? Hoje nossa aula é de ciências e nós vamos aprender mais sobre movimentos da Terra. Ou seja, ao todo existem 14 movimentos da Terra. Alguns interferem diretamente na vida em sociedade, outros nem tanto. O planeta Terra não é estático no universo, assim como acontece com todos os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em torno de si mesmo, ao redor do Sol, em conjunto com a Via Láctea e com o próprio universo. Portanto, estudar esses movimentos significa entender uma parte da dinamicidade do espaço sideral. Os principais movimentos da Terra, isto é, aqueles que possuem um efeito direto mais notório em nossas vidas, são a rotação e a translação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor de seu eixo imaginário central, durante um período aproximado de 24 horas, com uma velocidade de 1.666 km por hora. A rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste nascente para oeste poente. A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites. A translação é o movimento elíptico que a Terra executa ao redor do Sol, com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, em uma velocidade de 107.000 km por hora, quando a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol. Dizemos que se passou um ano. A principal consequência desse movimento é a origem das estações do ano, que ocorrem pelo fato de o eixo do planeta apresentar uma inclinação de 23 graus 27, ocasionando a sucessão dos solstícios e dos equinócios. O movimento de translação também é chamado de revolução. Além desses dois movimentos principais, a Terra possui outros 3 importantes movimentos que não possuem uma influência muito notória sobre a humanidade, mas que são importantes por originarem outros movimentos. Essas variações são a precessão, a nutação e o deslocamento no periélio. A precessão dos equinócios é o movimento giratório realizado pela projeção de eixo de rotação terrestre no sentido horário, com uma duração cíclica de 25.770 anos. A principal consequência é a antecipação dos equinócios e a mudança da posição aparente dos astros celestes no céu. A nutação é uma pequena variação periódica no eixo rotacional terrestre, que ocupa a cada 18,6 anos em função da influência da gravidade da Lua sobre a Terra. Não há consequências relevantes. O deslocamento do periélio é a variação da órbita terrestre ao redor do Sol. Como sabemos, o periélio e o ponto da órbita em que o planeta encontra-se mais próximo ao corpo solar, assim essa diferença varia ao longo do tempo em função da influência da órbita de outros planetas, com uma repetição cíclica de 21.000 anos.
Além desses 5 movimentos apresentados, a Terra realiza outros 9 movimentos de menor importância que envolvem derivações desses ciclos e transformações ocorridas em conjunto como o universo. E um desses movimentos é a obliquidade da eclíptica, que é a variação entre o plano da órbita da Terra e o plano da linha do Equador, ou seja, a variação do eixo de inclinação. Esse movimento possui um ciclo de 42 mil anos e faz com que o ângulo desse eixo varie entre 22 graus e 28 graus e 30 minutos. Há também a variação da excentricidade da órbita, em que o eixo de translação da Terra ora é mais circular, ora é mais elíptico, possuindo uma duração cíclica de 92 mil anos. Há indícios de que esse movimento seja responsável pelas grandes glaciações da Terra. Já o movimento do centro de massa Terra-Lua indica a órbita que o centro de massa do sistema Terra-Lua realiza ao redor do Sol. Da mesma forma, o movimento em torno do centro de massa do sistema solar é o movimento realizado pela Terra ao redor do centro de massa do Sol e todos os planetas que circundam ao seu redor. Outro movimento interessante é o movimento das marés, em que há uma contração e uma descontração cíclicas do globo terrestre por influência da gravidade da Lua. A mais conhecida influência desse movimento é a variação das marés. A Terra também realiza alguns movimentos imprevisíveis, com pequenas variações em suas órbitas, fenômenos ocasionados pela influência dos demais planetas solares, notadamente Vênus e Júpiter. Esses movimentos são chamados de perturbações planetárias. Como o Sol também se desloca, observa-se que, concomitante ao movimento de translação, a Terra também realiza um movimento helicoidal em direção ao próprio Sol. Da mesma forma, ocorre em relação à Via Láctea, que apresenta um giro ao redor do seu centro, com duração de 250 milhões de anos. A Terra, assim como todo o sistema solar, faz parte dessa movimentação que é chamada de rotação junto com a galáxia. No entanto, como o universo continua expandindo-se, a galáxia também se movimenta, levando todos os seus corpos celestes consigo, o que faz com que seja considerado um movimento de translação junto com a galáxia. Então, pessoal, em resumo, os 14 movimentos da Terra são rotação, translação, precessão, nutação, deslocamento do periélio, obliquidade da eclíptica, variação da excentricidade da órbita, movimento do centro de massa Terra-Lua, movimento em torno do centro da massa do sistema solar, movimento das marés, perturbações planetárias, movimento helicoidal, rotação junto com a galáxia e translação junto com a galáxia. Então, pessoal, era isso aí que eu queria reforçar com vocês hoje, mas eu vou enviar uma atividade. Nessa atividade tem um texto para você ler antes de resolver. E então eu vou enviar agora e até lá, certo?